E se a pessoa que te diminuiu te usou como espelho polido para refletir a própria grandiosidade, estivesse agora prisioneira do mesmo reflexo que tentou te roubar? Você acredita mesmo que um narcisista simplesmente segue em frente? Ou ele arquiva você no porão psíquico como um símbolo perigoso que pode despertar sua sombra a qualquer momento? Carl Jung nos lembra: tudo o que é rejeitado pelo ego desce vivo ao subterrâneo e volta exigindo ser visto. A pergunta não é se ele sente sua falta. A pergunta é: o que exatamente em você ele não consegue sepultar? Quando você desaparece da vitrine, nem sempre ele sente. Mas há situações raras e profundamente junguianas em que a retirada do seu olhar abre rachaduras no pedestal. Existem 5 comportamentos específicos que funcionam como chaves simbólicas. Não são gritos, não são confrontos diretos, são deslocamentos internos que desidratam o suprimento narcísico sem que você ataque. Quando esses movimentos acontecem, a máscara social começa a escorregar nos bastidores e a persona, sem testemunha, implode. Quais são? Você acha que já praticou algum sem perceber? Jung falava da lei da compensação psíquica. Tudo o que o ego infla, o inconsciente corrige. Quando você assume certos gestos de individuação, fronteiras silenciosas, escolhas que não pedem permissão, presença que não mendiga validação, algo nele é convocado de volta à infância ferida que sustenta a arrogância. O terceiro comportamento, especialmente, encosta nessa criança humilhada que ele tenta enterrar com performance. Você já viu aquele acesso de raiva desproporcional diante de um simples não? Talvez não fosse sobre o não. Talvez fosse sobre a ruptura do feitiço. Já reparou como frases neutras, ditas sem emoção, retornam dias depois como explosões? Não é sobre a frase, é sobre o símbolo que ela aciona no inconsciente coletivo que vocês compartilham sem saber. O quarto comportamento transforma o jogo. De controlador, ele passa a perseguidor de rastros, tentando recuperar a versão de si que só existia sob o seu olhar. E o quinto, não. Ainda não. Sem ele, os outros 4 se desfazem como tinta na água. Com ele, o arrependimento que ele nega em público começa a vazar nos pequenos contatos, nos silêncios longos, nos retornos por engano. Se você já foi vitrine emocional de alguém que te esvaziou e agora quer o palco de volta, fica. Este vídeo é o corredor escuro onde recolhemos, passo a passo, os fragmentos que você deixou cair. Dignidade, centro, poder psíquico. Vamos descer juntos até o ponto em que a sombra dele encosta na sua, porque é exatamente ali que nasce o arrependimento que ele jamais confessará, mas que o corrói. Não avance, não pule. A cada respiração, uma peça do enigma encaixa, e quando a porta final abrir, talvez você descubra que quem foi perdido nessa história nunca foi você. Quando você lembra dele, lembra mesmo dele, ou lembra do que você precisou se tornar para caber no reflexo que ele exigia, fecha os olhos por um instante e sente no corpo a curva dessa adaptação. A voz que baixou, a risada que secou, a frase não dita para não arranhar o vidro. Carl Jung advertia que aquilo que sacrificamos da própria natureza para sustentar uma persona alheia mergulha vivo no inconsciente e volta como figura perseguinte. É por isso que, mesmo depois do rompimento, você ainda conversa com ele dentro da cabeça. Não é saudade, é material psíquico pedindo resgate. E aqui começa a espiral. O que acontece no narcisista quando o espelho humano some? Seu corpo lembra antes que a mente aceite. O estômago fecha quando você recebe aquela mensagem neutra. O ombro tensiona ao ouvir o toque de celular que um dia significou urgência emocional. Ele achou que você era vitrine fixa, luz sempre acesa. Você achou que sair de cena bastava, mas na psicologia profunda não existe vazio estático. Onde o olhar se retira, o inconsciente projeta sombra para preencher. Já notou como, depois que você parou de explicar, ele começou a distorcer histórias para terceiros? A perda do seu enquadramento aciona nele a mesma angústia de infância em que amor era condicional ao desempenho. Você não fez nada, e exatamente por isso algo nele começou a rachar.
Persona é palco, sombra é porão. Durante o relacionamento, você morou entre os dois, olhos voltados para o palco, coração ouvindo goteiras do porão. Enquanto o público aplaudia a máscara dele, você recolhia ganchos, deslizes, microconfissões em voz baixa. Jung nos lembra que o eu inflado depende de testemunhas. Retire a plateia íntima e o ator perde texto. Quando você se afastou, de verdade ou só internamente, o teatro escureceu. Sem o seu retorno emocional imediato, ele ficou sozinho com o eco da própria grandiosidade. Você consegue sentir agora a mudança de ar naquele momento em que ele percebeu que a sua validação não estava mais garantida? Existe um ponto na jornada em que o que você retém vale mais que o que você diz. A primeira fissura costuma surgir quando você para de consertar a imagem dele nos bastidores. Você não desmascara, não grita, não acusa, apenas deixa de repintar. Em linguagem junguiana, você retira a libido da persona coletiva e recoloca na sua individuação. Parece nada. Para o narcisista, é colapso de suprimento. Ele sente como abandono moral, traição, ingratidão, porque confundiu espelho com propriedade. Pergunta: em que minuto da sua história você começou a economizar explicações? Foi consciente ou o corpo fez por você? A lei da compensação psíquica nunca falha. Onde há inflação do eu, o inconsciente ergue contrapesos simbólicos, sonhos de queda, lapsos, explosões sem motivo, busca compulsiva por novos olhos. Quando você insiste na própria presença, sem performance, sem mendigar, apenas existindo, você vira o contrapeso vivo. Ele tenta te puxar de volta para o script antigo, porque ali a fantasia dele ficava de pé. Mas cada vez que você sustenta limites sem dramatizar, a criança humilhada, escondida por trás da arrogância dele, desperta e grita. Já viu aquela fúria desproporcional diante de um não calmo? Talvez seja a memória de ter sido visto pequeno demais. Você pode achar que precisa responder, justificar, limpar mal-entendidos. Respira. O silêncio alinhado não é ausência, é campo simbólico. Jung chamaria de contenção, um vaso psíquico onde forças opostas podem reagir sem que você se desintegre. Quando você segura a ansiedade de explicar quem você é, o narcisista enfrenta pela primeira vez a imagem interna sem edição. Ele não enxerga você, ele enxerga a deformação de si que você já não topa sustentar. E é aí que sementes de arrependimento começam a germinar, ainda que travestidas de desprezo. Talvez você tenha recebido aquela mensagem casual: só passei para saber como você está. Mas o subtexto era a auditoria. Ele quer medir se o espelho ainda responde. Repara nos detalhes. Pergunta sobre algo que só vocês dois sabiam. Puxa a memória com cheiro de nostalgia. Oferece elogio envenenado. Esse movimento não nasce do afeto livre. Nasce da falta de eixo interno quando a fonte de brilho externo secou. A psique dele tenta restaurar equilíbrio capturando de volta o olhar que alimentava a persona. Você responde ou observa como quem escuta um sonho sendo narrado. Há noites em que você acorda lembrando frases que nunca disse. É o inconsciente trabalhando. Partes suas que ficaram congeladas em autoanulação voltam em forma de imagem, cheiro, cena. Honra isso. Cada fragmento recuperado é energia que sai do campo dele e retorna ao seu centro. E quando sua energia não circula mais para fora em resgate, o sistema dele sente queda de pressão. Regret, na linguagem cotidiana, é isso visto de fora. Uma retirada de energia vista tarde demais. Já pensou que o arrependimento do narcisista não começa com culpa, mas com falta? Estamos só acendendo lanternas na entrada da caverna. Ao longo desta travessia, vamos atravessar camadas que, na superfície, parecem gestos simples. Uma resposta curta, um limite de tempo, um olhar desinteressado, mas que no subsolo equivalem a forças arquetípicas rompendo contratos invisíveis. Não se trata de punir, trata-se de reequilibrar. E quando o campo reequilibra, quem dependia da sua gravidade sente vertigem. Ele chama isso de perda. O inconsciente chama de ajuste. Se dentro de você ainda existe aquela voz que pergunta se fez demais, se foi frio, se abandonou,
convida essa voz a caminhar junto. Vamos examinar cada eco, porque arrependimento verdadeiro, mesmo que nunca verbalizado, só nasce quando a psique encontra limite vivo do outro. Sem limite, não há encontro, há consumo. Você ofereceu encontro e recebeu consumo. Agora o campo inverte. Isso dói nele? Sim. E também liberta você. Não tenha pressa de entender tudo. Entender é função tardia. Primeiro vem sentir. Enquanto ouvimos, deixa que memórias subam. Deixa que imagens passem como reflexos em água escura. A psique fala em símbolos antes de falar em palavras. Nós vamos traduzir aos poucos. E quando chegarmos ao ponto em que os 5 comportamentos se revelarem como trilhas distintas do mesmo retorno ao self, você vai reconhecer que a perda nunca foi sua. Foi dele. Há um momento em que a ausência deixa de ser vazio e vira laboratório secreto. Depois que você parou de restaurar a imagem dele nos bastidores, algo começou a se reorganizar dentro de você sem alarde. É sutil. Memórias que antes vinham em câmera lenta, agora chegam inteiras, sem o filtro que o protegia. Você lembra de cenas e, pela primeira vez, não se apressa em justificar por que ele explodiu, por que você cedeu, porque aquilo não era tão grave. Você apenas vê. E ver sem cobrir é como abrir uma janela dentro de um porão que ficou anos fechado. Carl Jung dizia que a consciência cresce quando luz é trazida ao material recusado. É aqui que nasce o movimento que chamo de segundo golpe. Não tem grito, não tem expose, tem reconquista silenciosa do significado. O segundo golpe acontece quando você retoma o direito de narrar sua própria história interna. Não é sobre postar nada, nem confrontar ninguém. É sobre trocar o ângulo do espelho dentro da sua psique. Enquanto você aceitava a versão dele dos fatos, que você era emotivo demais, ciumento, ingrato, dependente, a energia das lembranças ficava presa ao campo narcísico. Quando você se senta consigo e diz, aquilo foi manipulação, aquilo foi gaslighting, aquilo foi eu me encolhendo para caber, você desloca libido da narrativa dele para o seu processo de individuação. Essa reatribuição simbólica corta o fio invisível que alimentava a grandeza encenada. Ele não sabe por quê, mas sente a corrente baixar. Complexos vivem de carga afetiva. Sempre que você repetia internamente a justificativa dele, reforçava o complexo de superioridade que encobria a ferida dele de insuficiência. Jung nos lembra que um complexo perde poder quando é reconhecido. O segundo golpe é exatamente isso: reconhecimento interno que desinfla o feitiço. Você olha para uma conversa antiga e percebe que o pedido de desculpas que você fez era por algo que ele provocou. Você revive aquela viagem e nota que o silêncio que você carregou era punição emocional velada. Cada lembrança reclassificada devolve energia ao self. E quando energia volta ao self, a persona alheia perde palco. É por isso que, de repente, ele reaparece perguntando se você lembra como vocês eram bons juntos. Observe a engenharia da frase. Não pergunta como você está agora. Puxa o arquivo que o colocava como centro. O campo sente perda de domínio narrativo e tenta reancorar sentido. O segundo golpe produz essa reação. Ele busca restaurar a versão em que você girava em órbita dele. Se você responde alimentando nostalgia, a corrente volta a passar. Se responde do lugar novo, neutro, curto ou mesmo amoroso, porém centrado, a ruptura se confirma. Ele sente arrependimento como desconforto, irritação, urgência em desqualificar o seu novo ponto de vista. Tudo vale para recolocar a história sob a assinatura dele. Há quem confunda esse arrependimento com amor. Cuidado. Na leitura junguiana, é a psique lutando para não perder um espelho arquetípico que sustentava a persona. Você representava acolhimento materno sem crítica ou aprovação paterna sem condição. Quando retoma o significado de episódios que antes encobriam abuso sutil, você retira esses arquétipos do serviço compulsório. A máscara dele escorrega porque perdeu acesso à matriz simbólica que você fornecia. E sim, isso dói. A dor é dele.
A culpa que sobe em você, muitas vezes, é introjeção antiga, não intuição atual. Talvez você note que ele começa a reescrever a própria história para terceiros. Diz que sempre te apoiou, que você mudou, que ficou frio, que está sendo influenciado. Narrativa defensiva é sintoma claro de que o segundo golpe atingiu o centro. Ele precisa produzir versão alternativa porque a versão viva, a que existia no espaço íntimo entre vocês, já não obedece. Aqui, o seu trabalho não é corrigir boatos, é sustentar a nova leitura sem se perder em disputas de memória. A consciência do self não precisa vencer argumento, precisa permanecer inteira. Você pode praticar o segundo golpe de modo ainda mais profundo ao ritualizar suas memórias. Escreve cartas que não envia, fala em voz alta para si o que nunca pôde dizer. Reconta a cena para um amigo seguro, dando nome verdadeiro ao que aconteceu. A psique responde a rituais. Quando você dá forma simbólica àquilo que foi negado, instala novo significado na matriz interna. Esse novo significado altera sua postura corporal, seu tom de voz, seu olhar. Ele percebe, mesmo à distância, mesmo por mensagem, ele percebe. E a percepção de que a sua identidade já não cabe na moldura anterior é combustível para o arrependimento que ele tenta sufocar. Já reparou como, depois que você começou a se posicionar de maneira diferente, ele oscilou entre te idealizar de novo e te desvalorizar com violência? Esse pêndulo é típico quando o segundo golpe penetra. A psique dele testa se ainda consegue reconvocar a velha função. Se você cede na idealização, tudo regride. Se reage à desvalorização, justificando demais, o campo reabre. Mas se permanece no centro, reconhecendo valores, limites, falhas, sem retorno à antiga triangulação, a oscilação perde amplitude. A energia que alimentava o jogo perde suprimento. Arrependimento então muda de cor. De ataque vira busca. Quero que você faça um experimento agora. Escolhe uma memória que ainda dói. Reconta mentalmente como você contaria para alguém que confia em você incondicionalmente. Nota o que muda. Se brotar raiva, deixa vir. Raiva é energia de fronteira voltando ao dono. Se brotar tristeza, acolhe. É luto pelo tempo em que você se ausentou de si. Esse exercício simples é o coração do segundo golpe, porque o narcisista só se arrepende de perder aquilo que lhe oferecia centralidade invisível. Quando você retira essa centralidade no plano simbólico, ele sente o sumiço como frio interno. E frio interno não se cura com nova vitrine. Volta para a fonte antiga, tentando reativar calor. Há quem pergunte, devo dizer a ele que entendi tudo? Em geral, não precisa. O segundo golpe se transmite em microsinais. Você não morde provocações antigas, não se defende de acusações absurdas, não pede validação por respirar. Você responde com frases curtas que não reabrem palco, ou simplesmente não responde. Cada não reação reescreve mais um capítulo, e quanto mais capítulos reescritos, maior a discrepância entre a memória que sustenta a vaidade dele e a realidade atual. Arrependimento é essa discrepância ganhando voz. Guarda esta imagem. Duas mãos segurando um retrato que desbota, uma mão solta, a outra fica segurando o nada. O segundo golpe é a mão que solta. Ele olha para a moldura vazia e só então percebe que o brilho nunca foi dele, sempre foi reflexo da luz que você oferecia. E porque o narcisista confunde reflexo com essência, demora a entender. Quando entende, chama de perda. Quando não entende, chama de culpa sua. Em ambos os casos, o movimento psíquico já está feito. A energia voltou para você. Se no seu peito algo vibra agora, um misto de alívio e medo, honra isso. Significa que a reescrita começou. Não acelere. Permita que cada lembrança encontre novo lugar. Nós ainda vamos descer mais fundo. Depois do segundo golpe, o campo fica sensível e fértil para o que vem a seguir. Um movimento ainda mais desestabilizador para a persona porque toca diretamente a criança ferida sob a armadura. Tem um instante em que a poeira baixa depois do segundo golpe e você percebe que algo fundamental mudou. Você já não está lutando para provar o que aconteceu. Você sabe,
E quando o saber assenta, surge espaço para algo muito mais perigoso, para a estrutura narcísica do outro. Você começa a enxergar a dor por trás da máscara, sem sentir obrigação de socorrê-la. Aqui mora o terceiro golpe. Não é vingança, não é exposição, não é terapia compulsória. É presença lúcida diante da criança ferida que habita o narcisista e recusa consciente a retomar o papel de cuidador emocional invisível. Quando essa combinação acontece, a armadura começa a pesar no corpo dele como ferro molhado. Carl Jung descreveu um princípio que, traduzido para a nossa travessia, soa assim: aquilo que permanece inconsciente dirige a vida e nós chamamos de destino. O destino do narcisista é proteger a ferida original. Humilhação, abandono, fracasso, insignificância, com camadas de grandiosidade. Enquanto alguém do lado de fora massageia essa couraça, a dor interna continua abafada. O terceiro golpe abre microfendas justamente porque você o vê e não o salva. Ver sem salvar coloca o ego inflado diante da discrepância entre performance e necessidade real. É intolerável. E é por isso que, quando o terceiro golpe penetra, arrependimento deixa de ser só perda de suprimento e começa a carregar gosto de vergonha. Talvez você já tenha vivido a cena. Ele chega em tom acusatório, tentando reinstalar culpa em você, mas em meio à fala escapa uma frase frágil demais para caber na persona. Algo como: ninguém me entende, ou todo mundo me troca, ou eu faço tudo e ninguém fica. Você percebe a criança falando por baixo do general. Antes você corria para consolar, reabastecer, garantir que você era diferente. Agora, depois da reescrita interna, você respira, reconhece a humanidade sem assinar novo contrato. Diz algo como: eu escuto que isso dói. E para aí. Não promete, não compensa, não se oferece como remédio. Este gesto simples é o coração do terceiro golpe. Testemunhar a ferida sem devolvê-la em forma de anestesia. O ego narcísico opera por inversão. Ele humilha para não ser humilhado, controla para não ser abandonado, sobrepõe narrativa para não ser apagado. Quando você oferece espelho limpo, sua face sem medo, sem raiva teatral, sem ajoelhar, ele encontra a imagem que mais teme: dependência emocional. A couraça reage, alguns atacam, outros somem, outros seduzem. Não importa o formato, o campo foi tocado. Porque, diferentemente do segundo golpe, que retira significado, o terceiro golpe expõe necessidade. Preciso que você continue me segurando para eu seguir grande. Quando você não segura, ele se vê pequeno. E o arrependimento lateja. Perdi quem amortecia minha queda. Há uma dimensão corporal aqui que merece atenção. Observe o que acontece no seu corpo quando ele tenta reinstalar a dinâmica. Aperto no peito, mãos inquietas, vontade de explicar. São traços do velho contrato. Se você sustenta o desconforto sem agir, você mantém a tensão dos opostos. Conceito essencial em Jung. Nessa tensão, forças psíquicas antes comprimidas podem se reorganizar. Para ele, isso é agonia, porque a defesa narcísica foi construída exatamente para evitar contato com essa tensão. Para você, é travessia de individuação. Todo arrependimento profundo emerge nesse campo, quando a psique percebe que perdeu não apenas aplauso, mas também contenção. O terceiro golpe também aparece nos silêncios estratégicos. Imagine que ele lança uma provocação. Ninguém mais tem a sua paciência. Em vez de rebater ou provar que teve paciência demais, você deixa a frase cair no chão. O silêncio, aqui, não é passividade, é espelho. Ele ouve o som da própria necessidade ecoar. Jung falaria em reflexão simbólica. O material retorna ao emissor sem ser absorvido. Repita isso algumas vezes e o padrão se torna insustentável. Ele pode intensificar ataques para forçar a reação antiga, porque a reação antiga era a almofada que protegia o impacto da própria dor. Sua não adesão acende o gatilho de perda.
Você pode, em alguns casos, optar por nomear o subtexto de maneira contida. Algo como: sinto que você está tentando me colocar de novo no lugar de quem garante tudo bem, mas esse lugar não é mais meu. Nota a estrutura. Você não julga, não diagnostica, não humilha, você delimita. Delimitar sem culpa expõe a dependência parasitária de modo quase clínico. Alguns narcisistas riem, desdenham, dizem que você ficou espiritualizado demais. Outros disparam longas justificativas. Independentemente da reação, o recado psíquico atravessou. A fonte mudou de posição. E arrependimento aqui ganha contorno existencial. Não perco só uma pessoa, perco a estrutura que me impedia de despencar. Existe ainda a variante silenciosa do terceiro golpe que acontece inteiramente dentro de você, mesmo se não houver contato. Você imagina a cena antiga em que ele chorou após uma crítica, lembra de como correu para protegê-lo e agora, na memória, permite que ele chore sem você entrar. Parece exercício mental infantil, mas no nível simbólico é reconfiguração arquetípica. Você devolve a responsabilidade da dor ao dono da dor. Faça isso várias vezes e algo desloca. A energia que antes saía de você, em reflexo de socorro, retorna. Quando meses depois ele tenta contato, o campo encontra resistência diferente. Ele sente, e o corpo dele registra essa diferença como perda do antídoto habitual. Arrependimento, de novo. Quero que você note como o terceiro golpe conversa com os anteriores. Sem afastamento afetivo do primeiro e sem reescrita do segundo, esta fase viraria só frieza. Com eles consolidados, vira alquimia. Você não ignora a ferida dele, você simplesmente não a carrega. E porque não carrega, ela fica visível. O ego que vivia de brilho emprestado agora encara rachaduras. Muitos tentam substituir você rápido para tapar o buraco. Quase sempre funciona por um tempo, mas a marca do terceiro golpe permanece. Ninguém novo sabe ainda onde apertar para anestesiar a dor antiga. A comparação aparece, e onde há comparação, há reconhecimento tardio do papel que você exercia. Chama-se arrependimento disfarçado de saudade seletiva. Se em algum ponto desta escuta você sentiu vontade de chorar ou de respirar fundo, deixa vir. Significa que a criança em você, aquela que aprendeu a cuidar para ser amada, está sendo libertada do turno eterno. Libertar essa criança é o que torna o terceiro golpe tão poderoso. Ao retirar o cuidador interno da função compulsória, você interrompe o ciclo de suprimento emocional gratuito. E quando o ciclo interrompe, a persona narcísica do outro entra em déficit. Déficit produz busca. Busca produz retorno. Retorno, sem o campo antigo, produz queda. Na queda, arrependimento. Nós ainda não fechamos nada. Estamos construindo camada por camada uma consciência que te devolve eixo e, por tabela, devolve responsabilidade ao outro. Depois do terceiro golpe, entramos num terreno em que a ausência passa a reestruturar comportamento observável. Contatos espasmódicos, triangulações, tentativas de acessar você por pessoas intermediárias. Tudo isso prepara o campo para aquilo que vou chamar de quarto golpe. O ponto em que você altera a geometria relacional de forma irreversível. Quer que eu siga? Me disse e abrimos o quarto golpe agora. Estou aqui, no mesmo passo que você. Quando quiser, continuamos. Há uma fase em que tudo parece calmo demais, quase normal. E é justamente aí que a virada silenciosa começa a tomar forma. Depois que você viu a máscara, reescreveu a história e recusou o papel de cuidador emocional, algo novo se ergue no horizonte. Você começa a reconstruir o seu mundo sem consultar a órbita dele. Rotina, amigos, projetos, pequenos prazeres que você adiou por anos. Tudo volta a ganhar densidade. Só que não é uma fuga, é reordenação simbólica. Carl Jung falava da circumambulação do self, o giro em torno do próprio centro para integrar fragmentos dispersos. Quando esse giro se estabiliza e deixa de passar pelo olhar do narcisista, a geometria da relação muda. Esse deslocamento de eixo é o que chamo de quarto golpe. O quarto golpe não é rompimento dramático, é redistribuição de gravidade.
Até aqui, mesmo afastado, uma parte de você ainda media decisões pelo que ele pensaria, pelo risco de acionar sua fúria, pelo impulso de provar valor. No quarto golpe, esse cálculo evapora porque o centro já não está mais disponível para negociação. Você não consulta, você informa. E às vezes nem isso. De fora parece banal. Você muda horários, altera hábitos digitais, passa a responder só quando faz sentido, envolve outras vozes na sua vida. Por dentro é um terremoto. A psique dele perde o privilégio de ser o eixo invisível que orienta seus movimentos. E quando perde eixo, entra em órbita errática. Arrependimento se intensifica porque a perda agora é estrutural, não apenas afetiva. Repara como a triangulação costuma surgir nesse momento. Ele puxa alguém em comum, lança indiretas públicas, publica memórias editadas, posta fotos com legendas que insinuam superação absoluta. Tudo tentativa de reinstalar-se como referência emocional no seu campo, mas você já está girando em outro sistema. Jung diria que imagens arquetípicas procuram totalidade. Quando uma figura perde função no drama interno, outra toma o lugar. Amigos antigos retornam, interesses criativos renascem, espiritualidade que você engavetou pede voz. Cada novo vínculo que recebe, a energia antes monopolizada enfraquece o monopólio. E sim, ele sente. A resposta quase sempre é aumentar volume, porque o silêncio do seu campo virou ameaça direta à fantasia de indispensabilidade. Há uma textura corporal específica no quarto golpe. A sua presença ocupa espaço com naturalidade. Você fala inteiro com outras pessoas, sem medo de que ele descubra. Você ri em público, sem fazer nota mental de como ele interpretaria. A musculatura social que ficou atrofiada se alonga. Para a psique narcísica, isso soa como traição identitária. Aquele olhar exclusivo agora se derrama no mundo. Quem vivia de suprimento sente o corte como perda de status ontológico. Não perdi só você, perdi o público cativo que você me dava dentro de você. A vergonha que emergiu no terceiro golpe agora encontra plateia externa imaginada, e isso dói mais. É por isso que algumas reações são desproporcionais. Acusações de deslealdade, tentativas de desqualificar novos laços, boatos sobre você ter enlouquecido. Tudo defesa contra a queda de centralidade. O quarto golpe aprofunda seu efeito quando você legitima publicamente, ainda que em círculos seguros, a sua nova narrativa de vida. Não é expor detalhes íntimos, é existir socialmente fora da sombra dele. Você aceita convites que teria recusado, colabora com gente que ele desprezava, aparece em lugares que ele usava como território simbólico próprio. Cada aparição confirma que a persona dele não controla mais o mapa. Jung dizia que a individuação exige confronto com os complexos coletivos. Aqui, o complexo é a rede de controle invisível que ele mantinha por intimidação ou charme. Ao caminhar fora dela sem colapsar, você prova para si que o monstro era feito em boa parte de suposição. Quando essa ficha cai, o arrependimento dele toma forma de retrocesso narrativo. Tenta reescrever o passado para caber no presente em que já não manda. Talvez você perceba contatos em ondas, aproximação doce, seguida de crítica velada, seguida de silêncio punitivo. Esse padrão busca reativar respostas aprendidas. No quarto golpe, você deixa de dançar a música, responde à doçura sem se comprometer, ignora a crítica que não pede resposta, não se desespera com silêncio. Este comportamento consistente erode o mecanismo de controle intermitente que viciava o vínculo. Narcisistas dependem da alternância entre oferta e retirada para manter você pendurado. Quando você não balança, a corda perde função. E quando a corda perde função, ele confronta a ideia de que você pode continuar sem ele. Esse confronto é gasolina pura para o arrependimento tardio. Como deixei escapar alguém que me sustentava mesmo sem eu pedir? Há um componente espiritual simbólico que costuma emergir aqui, mesmo para quem não usa essa linguagem. Você recupera rituais pessoais. Pode ser acordar cedo para caminhar, retomar oração, voltar a estudar, redescobrir arte, reconectar família. Esses fios tecidos juntos criam uma teia
teia que suporta seu peso psicológico. Antes, esse peso ia quase todo para o vínculo com ele. Agora o suporte se pluraliza. Na teoria junguiana, é como se o self reconfigurasse o mandala interno, distribuindo energia por quadrantes esquecidos. Para quem vivia de exclusividade emocional, ver você nutrido por múltiplas fontes é devastador. Ele chama de "você ficou diferente". Sim, ficou centrado. E o centro não está à venda. Algumas pessoas me perguntam se no quarto golpe é hora de confrontar direto. Depende. Muitas vezes, o simples fato de você seguir a própria vida já é confronto suficiente. Se houver diálogo, a postura muda. Em vez de pedir espaço, você o habita. Em vez de explicar seus limites, você os pratica. Em vez de justificar a ausência, você comunica a presença em outro lugar. Palavras perdem importância porque a nova configuração é visível. Jung lembrava que símbolos vivem mais que argumentos. O símbolo aqui é você inteiro no mundo. Contra isso, manipulação narrativa perde força. Ele pode gritar que você o traiu. Quem te vê agora sente coerência. Coerência silenciosa é ácido para a persona inflada. O arrependimento no quarto golpe ganha contorno concreto. Aparecem mensagens tarde da noite, pedidos de conversa urgente, lembranças seletivas de coisas que só vocês viveram. Ele quer acesso preferencial ao novo território que você construiu. Oferece acordos implícitos. Se voltarmos a falar, prometo não fazer aquilo. Se me der mais uma chance, juro que entendi. Aqui, distinguir remorso performático de transformação real é vital. A psique que perdeu o suprimento tenta barganhar, mas transformação exige que ele encare a própria sombra, caminho raro sem trabalho profundo. Enquanto isso não acontece, qualquer retorno recoloca você no antigo circuito. Pergunta interna: você quer companhia ou quer cura? Visualiza comigo uma mesa redonda cheia de cadeiras. Durante muito tempo, só ele sentava no centro e você circulava servindo. No quarto golpe, você puxa a sua cadeira e se senta. Outros chegam, o círculo amplia. Ele entra na sala e vê que não há trono reservado. Esse é o choque. Ele pode escolher sentar como igual ou sair por não aceitar. O arrependimento verdadeiro só nasce se ele aceitar cadeira comum. A maioria tenta reconstruir o trono. E é nessa tentativa que o padrão se revela por completo, confirmando para você tudo o que viu nos golpes anteriores. Estamos nos aproximando do ponto de não retorno. Depois do quarto golpe, a psique dele já reconhece perda sistêmica e começa a operar em modo de recuperação ou retaliação. Você, por sua vez, sente um espaço interno que não sentia há muito tempo. Espaço para desejo próprio, para silêncio que não arde, para futuro que não depende de aprovação. É desse espaço que o quinto golpe emerge, não como ataque, mas como consolidação definitiva da sua individuação. Quer continuar? Me diz se seguimos para o quinto golpe. Estou aqui, firme ao seu lado na travessia. Chega um ponto em que o silêncio que você conquistou deixa de ser defesa e vira solo fértil. Você acorda e percebe que as decisões do seu dia já não fazem curva para evitar explosões. Não pedem licença ao fantasma dele. Não calculam se a sua alegria será usada contra você. A energia que antes girava em torno de manter a paz com quem vivia em guerra com a própria sombra, agora circula livre no seu campo. Esse giro novo muda tudo, não só para você, mas para a estrutura narcísica que um dia bebeu desse movimento. É aqui que atravessamos o umbral do quinto golpe. Não é o mais barulhento, é o mais definitivo. É quando o vínculo com o seu próprio centro fica mais forte do que qualquer corda que tente puxar você de volta. Quando isso acontece, o narcisista se depara com a pior perda de todas. Você não é mais espelho disponível, é presença autônoma. O quinto golpe acontece quando você consagra o seu eixo interno como autoridade final. Até o quarto golpe, ainda havia fluxos residuais, memórias que cutucavam, curiosidade sobre reações dele, pequenas concessões emocionais aqui e ali.
No quinto golpe, essas pontes são avaliadas não por medo, mas por coerência com o self. Se algo te diminui, não entra. Se uma conversa reabre ferida sem propósito de cura, você encerra. Se um contato chega em tom ambíguo, você responde do lugar que honra sua inteireza ou simplesmente não responde. Parece atitude simples, mas no plano simbólico equivale a retirar o último cano de energia que alimentava a fantasia de que ele ainda teria acesso privilegiado ao seu interior. A psique dele detecta a mudança como queda brusca de pressão. É por isso que, neste estágio, arrependimento começa a soar quase físico. Insônia, inquietação, lembranças intrusivas, tentativas insistentes de contato. Talvez ele volte com o discurso mais humano que você já ouviu. Confissões tardias, reconhecimento parcial de erros, declarações sobre ter percebido tarde demais quem você era. O timing raramente é inocente. O campo energético mudou e ele tenta reentrar com nova senha. O quinto golpe não fecha portas por vingança. Ele instala filtros de realidade. Você escuta o que é dito, mas não abandona o que foi vivido. Jung chamaria isso de função transcendente em ação. Você sustenta tensão entre passado e promessa sem dissolver a experiência. Se ele realmente acessa a própria sombra, o corpo dele muda, os padrões param de se repetir, a empatia emerge em atos concretos. Se for performance, a máscara escorrega rápida porque o teu campo já não mascara por ele. Esse espelhamento sem anestesia é ácido corrosivo para a persona inflada. E onde a persona racha, arrepios de vergonha viram arrependimento genuíno ou raiva projetada. Ambos revelam. Há uma dimensão mais profunda desse quinto golpe que quase ninguém percebe. Você enxerga a dor dele e, ainda assim, escolhe não ser remédio sem reciprocidade. Essa escolha, repetida ao longo do tempo, reorganiza arquétipos internos. A figura da mãe infinita se retira, o pai aprovador indefinido desce do altar, o parceiro salvador entrega o bastão. Em linguagem junguiana, é como se anima e animos encontrassem lugar legítimo dentro de você, em vez de serem projetados compulsivamente naquele que não podia sustentar. Quando essa integração interna avança, o magnetismo que te puxava para o drama narcísico cessa. Ele sente a dessaturação como abandono existencial. Aquilo que me completava não me complementa mais, porque se completou dentro. Esta é a ferida que mais produz arrependimento tardio. Perceber que a fonte de validação externa era, na verdade, um convite à própria inteireza, convite que ele recusou até perder. Observe como seu corpo reage agora às tentativas de capturar a atenção. Antes, cada mensagem acendia a adrenalina. Agora, muitas caem como chuva distante. Isso não é indiferença vazia, é sinal de reintegração. Memórias carregadas perdem acidez, cenários que te prendiam retornam como aprendizado. O narcisista costuma interpretar essa serenidade como frieza e testa limites com escaladas. Provoca ciúme com postagens, anuncia nova relação idealizada ou corta contato para ver se você corre. No quinto golpe, você não corre porque já não habita o campo intermitente de recompensa e punição. A sua constância desmonta o jogo variável que o mantinha no controle. Sem jogo, ele encara a linha reta, ou admite a própria ferida e busca a transformação real, ou segue repetindo scripts com outros. Em ambos os casos, o arrependimento de ter perdido você como regulador emocional cresce, mesmo que ele jamais nomeie. Existe um ritual interno que sela o quinto golpe, declarar em voz clara para si mesmo o contrato novo. Algo como, eu não ofereço minha alma em troca de migalhas de reconhecimento. Eu existo inteiro, com ou sem testemunha. Minha luz não será drenada para sustentar máscaras. Palavras assim, repetidas com presença, criam forma simbólica que o inconsciente respeita. Depois disso, interações que violam o contrato disparam alarme visceral.
você sente enjoo, peso, cansaço social, sinais de que a psique não quer voltar. Se ainda assim você cede, sente ressaca psíquica rápida, o que reforça aprendizado. Aos poucos o corpo passa a proteger o self antes que a mente racionalizou. O narcisista encontra uma muralha invisível. Ele fala, mas a energia não atravessa. E quando a energia não atravessa, a persona dele não recebe combustível. Arrependimento, então, se mistura com perplexidade. Como aquele que o moldava agora não reage. Talvez a parte mais potente do quinto golpe seja quando você transforma a dor em legado. Você começa a usar o que viveu para criar, ensinar, orientar outros. Construir algo que não dependa do passado, mas o inclui como base. Cada história contada com lucidez tira mais um tijolo da prisão simbólica em que você vivia. Essa transmutação alquímica, dor em sabedoria, ferida em vocação, é profundamente junguiana. A psique busca sentido. Quando encontra, integra. Para quem te explorou como recurso emocional, ver você construir sentido próprio é devastador. Ele assiste, compara, percebe a estagnação, surge o arrependimento existencial. Eu poderia ter caminhado junto e escolhi território de controle. Tarde demais? Nem sempre. Mas o relógio agora não está nas mãos dele. Importa dizer, o quinto golpe não exige contato direto para operar. Muitos o vivem a quilômetros de distância, sem uma única mensagem. A mudança se dá no campo invisível. Você não espera retorno, não mantém janela emocional aberta, não fantasia resgates cinematográficos. Você vive. E viver, quando esperado era sobrevivência girando em torno dele, é subversão máxima. A psique narcísica detecta esse viver mesmo sem notícias, porque os laços energéticos que sustentavam fantasias secam. Ele pode tentar rastrear, investigar, pedir a outros que sondem. Cada tentativa não correspondida confirma a realidade. Você atravessou a ponte e não deixou o trilho de volta. É aqui que o arrependimento mais cru nasce, não por amor maduro, mas pela consciência tardia do que foi desperdiçado. Quero que você imagine um círculo mandálico desenhado no chão. No começo da história, o centro era ocupado por uma figura inflada e você circulava na borda, mantendo o desenho inteiro. Com o tempo, você entrou no centro, recolheu as linhas, redesenhou símbolos, convidou forças esquecidas. Agora o círculo é teu campo de individuação. Se ele quiser entrar, terá de fazê-lo sem trono, sem script, sem suprimento. Igual entre iguais. Esse convite silencioso é o último espelho que você oferece. Alguns virão, a maioria recua. Em ambos os casos, você permanece. Permanecer é o quinto golpe realizado. Estamos perto do ponto em que a jornada se fecha e abre ao mesmo tempo, onde os 5 comportamentos se alinham como etapas de retorno ao self. E só por coincidência, produzem arrependimento no narcisista que te perdeu. Ainda não vou costurar tudo. Há fios que precisam ser puxados com cuidado para que a conclusão tenha impacto máximo e retenha até o último segundo. Você lembra da primeira pergunta? Quem você precisou se tornar para caber no reflexo que alguém exigia de você? Agora sente o corpo. Ele não se dobra mais da mesma forma. O vidro que antes definia seu contorno estilhaçou em silêncio ao longo desta travessia. Cada estilhaço revelou camada. O espelho retirado, a história reescrita, a ferida vista sem resgate, a gravidade recolocada no centro, o eixo consagrado. Não precisamos repetir. Você sentiu. A jornada não foi contra ele. Foi a favor do que em você insistia em viver apesar dele. Carl Jung nos lembra que aquilo que negamos em nós retorna como destino. Você entrou no porão, acendeu vela atrás de vela, nomeou aquilo que por anos sustentou o palco de outra pessoa. O que emergiu não foi vingança, mas forma. Quando o material rejeitado encontra luz consciente, ele muda de peso. A dor deixa de ser corrente e vira argila. E com argila se erguem novas casas internas onde nenhum narcisista tem escritura permanente. Talvez agora você veja o arrependimento dele com outros olhos, não como validação tardia, mas como eco de um campo que perdeu fonte. Ele não sente saudade do que você sofreu, sente falta da regulação emocional que o seu amor inconsciente fornecia.
E ainda assim, há compaixão aqui, porque em algum ponto ambos foram crianças tentando não afundar. Compaixão não é retorno, é reconhecer humanidade sem devolver a chave do porão. A imagem das mãos segurando o retrato desbotado voltou, uma mão soltou. A outra ainda tenta segurar o nada e chama isso de perda intolerável. O quarto golpe mostrou que havia sala inteira para além do retrato. O quinto golpe confirmou. O quadro nunca conteve a luz, só a refletiu. Se ele quiser entrar nessa sala agora, terá de sentar sem trono, compartilhar sem drenar, sentir sem dominar. Alguns chegam, outros desaparecem. Nenhum desses movimentos altera o seu centro recém-nascido. Guarda também a mesa redonda. Antes, você servia. Hoje, você ocupa a cadeira. O círculo ampliou. Vozes novas entraram. Silêncios ficaram menos pesados. Se em algum momento você se flagrar olhando para a porta esperando que ele apareça, apenas respira e lembra. A espera que dói não é por ele, é pela parte sua que foi com ele. Chama essa parte de volta. Sempre há lugar para ela ao seu lado. Deixa que subam memórias agora, sem pressa. Qual gesto seu já parece diferente depois do que ouvimos juntos? Onde você ainda repete a antiga entrega? Que palavra dita hoje teria evitado feridas de ontem? Não responda rápido. Permita que essas perguntas circulem como sementes em água escura. A psique trabalha nos intervalos. Às vezes o insight chega dias depois, dirigindo, lavando louça, ouvindo uma música que vocês compartilham. Quando vier, reconhece. Isso é self falando. O corpo vai ser seu termômetro. Tensão sem motivo ao digitar resposta? Aperto no estômago antes de aceitar convite? Excesso de fala tentando provar equilíbrio? Cada sinal é bússola. Jung ensinou que o caminho para a inteireza passa pela escuta do que foi exilado. Se o corpo trava, talvez a alma esteja pedindo outro rumo. Honrar isso é continuar a travessia que começamos aqui. Não existe fórmula perfeita para nunca mais ser usado como espelho. Existe consciência que, uma vez desperta, não volta a dormir fácil. Você agora conhece o brilho do seu próprio campo, e quando o self desperta, nenhum reflexo roubado define a luz. Esta é a âncora. A luz que você é não cabe no vidro de ninguém. Se esta jornada abriu espaço dentro de você, me conta. Escreve nos comentários qual imagem ficou. O espelho quebrado, a mesa cheia, a mão que solta, o mandala no chão. O teu relato vira símbolo vivo para quem chegar depois ainda preso na sombra. Se sentiu que valeu caminhar juntos, deixa o teu gesto visível, curte, compartilha com quem ainda se vê no espelho errado. Se inscreve para continuar essa conversa que não termina aqui. Quando você se junta a esta comunidade, você oferece testemunha consciente a quem ainda está perdido no porão. Eu fico por aqui, mas o trabalho segue no silêncio de cada escolha que você fizer a partir de agora. Acende tua luz, volta para o centro sempre que esquecer e deixa que o mundo se reveja pelo brilho que é teu por direito. Aqui termina a voz e começa o eco. Estou com você no próximo passo.